Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. No mês em que celebramos a força e as conquistas das mulheres, escolhemos 4 personalidades fortes, com trajetórias diversas e interessantes, para contarem a sua história aqui no Alagoas em Pauta. A primeira grande mulher que conversa conosco lidera uma das secretarias mais estratégicas da administração pública, a Fazenda de Alagoas. Já sabem de quem estamos falando, né? Dela, claro, Renata dos Santos. Historicamente dominada por homens, a Cefaz, sob a liderança da Renata, tem feito a diferença nas finanças de Alagoas com o seu olhar feminino e firme para políticas públicas que beneficiem a todas nós mulheres. Nesta entrevista, vamos conhecer os seus principais desafios e aprendizados ao longo da carreira e um pouco da sua vida pessoal. Secretária Renata dos Santos, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta e vamos bater um papinho sobre trajetória de mulheres fortes, que é o seu caso. Dani, obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com você. Estava lembrando que o primeiro lugar que eu dei entrevista quando eu virei secretária de planejamento, inclusive, foi aqui para você no Alagoas em Pauta, e me passou um filme na cabeça, né? A insegurança naquele momento da entrevista e como que foram o desenrolar dos anos até hoje. Então é uma grande satisfação estar aqui falando com você sobre trajetória, né? É importante colocar quais são os desafios que nós mulheres enfrentamos ao longo do caminho. Trajetórias, né? Trajetórias são importantes. A gente começa um pouquinho sobre a sua vida profissional, né? O que que te motivou a seguir na carreira econômica? O que te motivou a escolher economia para cursar? Olha, Dani, assim, foi uma coisa interessante que no segundo grau, eu tinha um professor de história. E sempre fui muito boa em matemática e muito boa em história. E aí esse professor Ananias, me lembro dele até hoje, ele me apresentou o curso de economia que eu nem sabia que existia. E eu comecei a ler um pouco. Eu morava em Hortolândia, né, em São Paulo. Aí eu vi que tinha o curso de economia na Unicamp. Fui até a Unicamp para dar uma olhada no curso e eu vi que se enquadrava no meu perfil, né? Essa coisa de tentar entender o mundo, não só baseado na questão histórica, mas também pensando em como eu posso, através de padrões, ajudar a mudar algumas coisas. Então, foi meio por uma aptidão e uma sugestão de um professor. Uma possibilidade de mudar o mundo por meio da economia, né? Digamos Isso, assim. isso. E quais são os maiores desafios que você enfrentou na sua vida profissional, né? Porque, como você falou, você não tinha economistas na família, né? Então, assim, acho que você foi uma das primeiras pessoas a cursar a universidade na Na sua verdade, eu fui a família. primeira, uma família gigantesca, né? Minha mãe tem 8 irmãos, então minha família é bastante grande. Pelo lado de mãe, pelo lado de pai também é grande, são em 7 irmãos. E eu fui a primeira da família a fazer a universidade, Das inclusive duas pública, famílias. né? Eu fiz primeiro a fazer nível superior e ainda fiz universidade pública. O desafio grande, um principal desafio para mim foi que eu já era mãe, né? Eu fui mãe aos 16 anos, então ter a coragem de continuar tendo sonhos foi, acho que o grande motivador e ao mesmo tempo o grande desafio que eu tive. Minha família me apoiou muito, se não fosse minha mãe e meu pai, eu com certeza não teria conseguido. Mas eu, além de ser de uma família de mais classe mais baixa, né, ainda tinha esse desafio de ter sido mãe na adolescência. Foi bastante desafiador mesmo. Eu imagino. E assim, à medida que você vai, né, cursando e conhecendo e se desenvolvendo, quando você entra no mercado de trabalho, quais foram as principais competências que você percebeu que precisava desenvolver para que você pudesse crescer na sua carreira? Eu tenho uma característica, eu tenho uma personalidade um pouco forte, né? Assim, de acordo Só um pouquinho. com o que as pessoas elas colocam socialmente. Eu tenho características mais masculinas do que femininas, né? Sou mais incisiva,
Eu tenho realmente essas características. Então, as principais habilidades que eu precisei desenvolver foi exatamente as habilidades ditas femininas. Então, eu precisei trabalhar muito relações interpessoais para eu conseguir, de fato, influenciar as pessoas no sentido de para a gente trabalhar junto, chegar a um objetivo comum e não impor, né? Que isso era uma característica muito marcante na minha personalidade. Então, ao longo da minha carreira, e é interessante que os meus chefes, eu tive alguns chefes maravilhosos, todos eles identificavam isso. Ah, você tem ótimas características de liderança, mas precisa ser lapidada. Então, eu fiz diversos tipos de treinamentos, de capacitações, terapia, para que eu pudesse lapidar este meu lado de relações interpessoais e pudesse dar mais potência nas minhas outras habilidades com esse ponto. E é uma coisa, né, que você disse, essas características ditas masculinas, elas não deveriam ser classificadas como masculinas ou femininas, né? São características de liderança, de gestão e capacidade de decisão, tomar decisão na hora certa, doa a quem doer, né? E quando você está no mercado de trabalho, as pessoas tendem, mulheres em posição de gestão de liderança, achar que não, que ela vai ser mais condescendente, que ela vai ser mais doce. Não, tadinho, deixa ele aqui, aquela coisa maternal. Não, né? É, Não, não pode haver o espaço para essa coisa maternal, embora o olhar feminino ele traga outras vertentes para o problema que podem ser enxergadas, mas assim, gestão é gestão, exato. liderança é liderança. E é interessante que, assim, até hoje, eu tenho reuniões, claro que, assim, até hoje é meu público, né, assim, vamos dizer assim, é maioria de homens, né? Tanto Isso, servidores, Secretaria de Fazenda tem essa característica de ter mais servidores do que servidoras, como os contribuintes, como, enfim, gestores como um todo. E até hoje, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco assim, acham diferente a minha forma de se posicionar, uhum. né? Não Aí estou e eu sempre acostumada. coloco muito, eu falo, é interessante porque quando um homem se posiciona, nossa, é um grande líder, Isso, né? Ele é maravilhoso, ele é assertivo. Quando a mulher se posiciona, bem, ela é é estressada, é estressada, histérica, é histérica, né? E na verdade, tá de é TPM, não tem exato. namorado. Então, assim, na verdade não é isso. Na verdade, são personalidades e que liderança também ela, ela tem essa prerrogativa de ter pessoas, independente se são homens ou mulheres, pessoas que tenham ali uma forma mais fria, talvez, de tomar decisão. E às vezes as Claro. decisões não são as melhores, mas você tem que tomar decisão, né? Mas socialmente isso é construído, né? Então, É. tive uma reunião ontem, por exemplo, que percebi que alguns participantes que estavam ali pela primeira ou segunda vez tendo reunião comigo acharam diferente a minha forma de liderar a reunião, mas é isso, né? Eu acho que daqui para frente a sociedade tem que se acostumar com mais mulheres líderes, porque nós estamos formando mulheres líderes. E as meninas, elas estão vendo que elas podem chegar lá, né? Isso. Então, a sociedade vai ter que se acostumar com esse novo modelo de gestão, vamos dizer assim, com essas novas figuras. Sem dúvida. Você está falando que mulheres, né, elas hoje as meninas estão se inspirando na gente, mas você teve alguma musa inspiradora assim, fala assim, nossa, eu quero ser essa mulher, ocupar esse espaço que essa mulher ocupa na economia. Eu quero ser ela. Tipo assim, Maria da Conceição Tavares. Eu ia falar isso agora. Assim, É. eu, na verdade, eu comecei a ter contato com mulheres economistas quando eu entrei na faculdade, né? E eu tive o prazer de ter aula com Maria da Conceição Tavares. Ai, gente, que sonho. Então, ela é extremamente desbocada, Total, né? fumava Na horrores. época, fumava em aula, né? É claro. E ela, na verdade, Conformadíssima, ela me né? mostrou que nós podemos ser quem somos, né? Eu não preciso ter um padrão, eu não preciso usar um tailleur,
e ser toda emperequetada ou masculinizada Masculinizado. para eu estar num determinado estágio de liderança E ser e respeitada. ser respeitada. Então, assim, o principal inspiração que ela me trouxe foi isso. Assim, nós podemos ser quem somos, né? Ter propósito é uma outra coisa que ela colocava muito em aula, que a gente precisa ter propósito, que o economista é um pensador do desenvolvimento, é um planejador do país. Então, eu levo isso muito dentro de mim. Então, eu acho que minha grande inspiração foi ela. Eu sempre trabalhei no setor público, né? E sempre tive essa vocação, nunca pensei em ir para o setor privado. Então, Maria da Conceição, ela me fez eu ser eu. Eu acreditar que eu poderia ser eu. Pois é, assim, eu vejo umas aulas dela que eu acho ela uma mulher incrível, né? Ela era maravilhosa. E ela falava assim, qual era o grande propósito da economia, que era contribuir para que os governos gerassem políticas públicas para os pobres. A economia ela não deveria ser voltada para os ricos, Desigualdade, ela mas não. Na verdade, é um grande perde-perde, né? Assim. Eu costumo dizer, as pessoas falam, porque é comunista. Não é isso. Se não, você for ver os nórdicos, né? São os países que todo mundo tem. Como você queria que seu país fosse? Igual a Suécia, igual a Noruega, igual a Dinamarca. é, A principal característica deles é que não tem desigualdade. Ou é, melhor, a desigualdade é muito pequena. Porque se você tem pessoas que ganham melhor, essas pessoas vão consumir mais. Se elas vão consumir mais, ela vai ajudar mais o mercado produtivo. Então, vai gerar mais riqueza para o país e é um ganha-ganha. claro. Então, enfim, é uma discussão quase que filosófica, né? Filosófica, né? Porque nesses países uma coisa que eu sempre falo é assim, você tem que dar opção para as pessoas. Se as pessoas não querem cursar uma universidade, uma opção, mas ela não pode não ter a opção de não ir para a universidade, Exatamente. né? Então, eu não quero trabalhar, mas eu tenho que ter emprego ali para ela, o mercado me oferecer emprego, caso eu queira trabalhar. Então é isso que acontece na Noruega. Se você tem pessoas que ganham menos, que são pescadores lá de peixe, salmão, bacalhau, etc. Existem as pessoas que gostam de ser pescadores e vivem ali daquilo, assim como existem os executivos, os engenheiros que lidam com tecnologias de ponta. Mas as pessoas fazem essa escolha. E muitas vezes aqui no Brasil você não tem escolha. É. Isso é que é o perigoso, né, de países em desenvolvimento. Renata, como superar as inúmeras barreiras que nós mulheres enfrentamos para ocupar cargos de liderança historicamente ocupados por homens, que é o seu caso, né? Quando você chegou à fazenda de Alagoas, apenas uma só a Maria Fernanda. Fernanda Vilela. A Fernanda Vilela havia sido secretária da Fazenda num outro contexto, né? E aí você chega para assumir a Secretaria da Fazenda, sendo uma mulher que você se considera negra, com uma luta, aí uma trajetória importante. Que barreiras você precisou transpor para poder se firmar e ser respeitada por todos os homens que são obrigados, porque entre nós, os homens são obrigados a nos aturar, né? Então, assim, eu tenho que engolir a Renata agora que ela é secretária da Fazenda. Como é que foi isso? Assim, no início, você sentiu muita resistência? Você sentiu que as pessoas não davam pelota para o que você dizia, porque você era mulher? Como é que Assim, foi Dani, o que que isso? acontece? Eu sou uma feminista de carteirinha, né? É, Mas, ao longo do processo da minha vida, uma coisa que ficou muito clara para mim é que nós precisamos que os homens nos apoiem. A sociedade, ela é patriarcal mesmo, né? E o lugar de relevância, alta gestão, em todas as áreas praticamente, inclusive nas áreas ditas femininas, sim, sim. né? São os homens que estão lá historicamente. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa do apoio deles. Para mim, isso é muito claro hoje.
Então, eu tive a sorte de ter, como eu disse já aqui algumas vezes, chefes maravilhosos que entenderam meu potencial e investiram em mim e principalmente me apoiaram. Então, por exemplo, George, que foi meu chefe, é meu amigo maravilhoso, eu tenho certeza, se não fosse o apoio dele e ele acreditar em mim, Confiar. difícil de confiar em mim, dificilmente eu tinha conseguido o respeito dos demais, porque a partir do momento que ele, diversas vezes, determinados assuntos, ele falava, não, isso é com a Renata, ele foi me patrocinando, Te né? Me cacifando, né? cacifando de que eu era capaz, sim, de resolver aquele determinado... Isso foi ao longo do tempo, né? Eu trabalhei, antes de virar secretária, eu trabalhei 7 anos sendo adjunta do George. Então, ao longo de 7 anos, ele foi delegando e demonstrando para as pessoas que eu era capaz. O governador Renan, mesma coisa. Ele entendeu ao longo do tempo que eu era capaz. E o governador Paulo, ele coroou isso, né? Eu acho que ele me deu a oportunidade, ele acreditou em mim, ele percebeu que esses outros homens tinham me dado, feito todo o caminho para eu chegar naquele momento e ele me deu a oportunidade. Eu fui secretária do Planejamento. Inicialmente não queria, porque ainda tem isso, nós não acreditamos em nós. E George foi importante também nessa minha tomada de decisão, de eu aceitar o desafio. E depois para ir para a fazenda, então, foi outro parto, né? Mas eu tive muito apoio dos homens. E quando eles nos apoiam, nós chegamos lá. E eu acho que, eu acredito, na verdade, que o meu papel agora é apoiar as outras mulheres a subir, né? Então, é Incentivar difícil a e gente aprovar. chegar quando a gente é a primeira, mas quando a É. gente chega lá, a gente traz todas as outras com a gente. Então, hoje eu tenho um trabalho na Secretaria de Fazenda de incentivar as minhas servidoras a, a aceitarem cargos de liderança, a se capacitarem, a se colocarem, porque às vezes a gente está ali, a gente fica com vergonha de falar, se sente intimidado. Não, não, tem que falar, tem que falar. É, não tem. Então, eu entendo que o processo de paridade de gênero, ele passa não só pela luta das mulheres, mas pela luta dos homens também. Se eles não estiverem de mãos dadas com a gente, o nosso caminho vai ser mais difícil ainda. É, muito mais difícil. A gente contando com o apoio, né? Principalmente porque você vai lidar com muitos homens no Exato. seu dia a dia, né? Então eles precisam ter essa consciência da sua capacidade técnica, da sua capacidade de liderança e não se incomodar de serem liderados por você. Hoje, assim, eu tenho uma situação na Secretaria de Fazenda e no governo do estado que eu, de verdade, eu me sinto muito confortável. Eu não me sinto em nenhum momento, nem entre os meus pares, secretários, muito menos com o governador, muito menos mesmo o governador, assim, realmente ele é uma pessoa que ele acredita na liderança feminina, né? Não é à toa que a maioria das secretárias do secretariado, né, é formado por mulheres. Ele acredita nisso, ele é uma pessoa que ouve muito, né? E na própria Secretaria de Fazenda, eu tenho hoje, assim, plena convicção de que os meus servidores e servidoras, eles confiam na minha liderança. E eu confio neles também para me ajudar nisso, porque na verdade eu só tô lá, eu costumo dizer que eu tô lá para tirar foto do Instagram, quem faz as coisas acontecerem mesmo é a casa. Mas hoje eu me sinto muito confortável. Que ótimo. Teve um processo, mas hoje depois de 2 anos como secretária de Fazenda, hoje eu me sinto bastante confortável, e segura, né? É um E para processo. vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, das 27 federações, dos 27 secretários de Fazenda Estadual, apenas 3 são mulheres, né? Então, para você ver como existe aí um caminho enorme a ser percorrido por nós mulheres em carreiras predominantemente masculinas. E nós sofremos coisas que os secretários homens não sofrem.
Vou dar dois exemplos. A secretária Sara de Sergipe passou por um processo complexo de misoginia na Muito, mídia sergipana, muito. né? Que as pessoas questionando indiretamente A a capacidade. capacidade dela por ela ser mulher. E Inclusive, quando ela teve filho, exatamente. O governador Paulo, inclusive, deu a solidariedade dele, né, publicamente a ela, mas foi uma situação complexa. E eu também, em alguns momentos, tive a minha capacidade questionada, né, por alguns jornalistas no fundo, eu me questionei, será que se eu fosse homem, a notícia seria dada dessa forma? claro que não. Então, a gente precisa socialmente. Eu questiono muito, eu sou uma pessoa muito questionadora. Essa pauta de gênero é uma pauta que faz parte do meu dia a dia. E é absolutamente necessária, né? Renata, com todos os seus afazeres e viagens e responsabilidades, você se casou recentemente, Isso. tem uma filha que mora em Portugal, que já é adulta. E como é que você consegue equilibrar a sua vida pessoal, o seu trabalho, que não é nem um pouco simples, né? E assim, eu imagino que para nós mulheres a gente tem outras atribuições que os homens não têm, né? Isso é histórico e eu acho que vai custar muito a mudar, porque a gente tem a preocupação com a casa, com as crianças, com a roupa se foi passada, lavada. O homem não tem a menor preocupação com nada disso. É. Como é que você lida com isso, assim? Dani, eu acho que meu novo desafio está sendo esse, né? Porque, na verdade, eu fiquei durante muitos anos solteira, né? Minha filha já adulta, na verdade, jovem, né? Eu fiquei muito tempo praticamente vivendo só para o trabalho, né? Vivia para o trabalho, dava um apoio à minha filha morando fora já, e E os foi amigos, difícil final de criar? Foi semana. difícil criar Ah, a foi super. Eu Evelyn? falo que a criação dela foi uma criação coletiva. Porque mãe solo, trabalhando sempre em lugares que exigiam muito de mim, eu criei ela com a ajuda dos amigos, minha família morando longe. Então eu tenho amigas que me ajudaram na criação coletiva dela. Foi isso, o processo de criação da Evelyn foi muito peculiar. E agora, assim, eu tô me redescobrindo enquanto parceira, né? Depois de 12 anos sozinha. E eu tenho sorte de ter um parceiro que é muito companheiro. Mas eu ajuda de terapia também, né? É, né? Porque eu preciso reequilibrar a minha vida, né? Claro que eu tenho que me dedicar ao trabalho, óbvio, mas ao mesmo tempo eu tenho agora essa parte da minha vida que está mais incisiva, vamos dizer assim, né? Tem mais pessoas participando. Então a gente se vira. Eu tenho uma vida, eu sou muito organizada no meu caos. Então toda semana a gente tem que sair para jantar. Claro. Porque como a minha vida é doida, eu viajo, não sei o quê, eu tenho a vida mais complexa que a dele, né? Mas eu sempre tenho momento pra gente. Final de semana a gente sempre faz alguma coisa. E assim eu vou compensando as minhas ausências ao longo da semana. Mas é isso, é diálogo, muito diálogo e tentar Compreensão. compreensão e se reinventar mesmo, né? É. A gente tem que se reinventar sempre. E você falou que ficou 12 anos sozinha. Muitos homens tentaram se aproximar e se assustaram com você? Há diversos homens. Na verdade, hoje em dia está até sendo estudado, né, na área de psicologia e de sociologia, a dificuldade de mulheres que têm cargos de alta gestão de se relacionarem, porque a maioria dos homens não sabe lidar muito bem com isso. Uma mulher que não dá 100% à disposição, uma mulher que às vezes ganha mais do que eles, né? Ou uma mulher que é socialmente mais relevante profissionalmente do que eles. Então, não é qualquer homem. Está Não. sendo estudado. E eu passei por várias histórias engraçadíssimas. Um dia eu vou escrever sobre as minhas histórias amorosas ao longo desses 12 anos. Mas o que eu mais encontrei foram homens que tinham medo de Não deram conta, né? não, de continuar, na verdade, né? Então, isso também faz parte da vida da mulher. Ah, com certeza. E nesses momentos assim que você tem
de lazer com seu marido, na sua casa? O que que você gosta de fazer? Olha, Daniela, nós gostamos muito de ler. O Gustavo gosta muito de ler, eu gosto muito de ler. Eu estou terminando o doutorado, porque além de tudo, ainda resolvi fazer um Ainda doutorado, não tenho nada para fazer. Então a gente faz, a gente lê muito, ouve muita música e a gente gosta muito de sair com amigos, né? Para jantar, para tomar um chopp. Mas eu acho que nós dois, mesmo quando a gente está só nós dois lá, o que a gente mais gosta. E filmes. A gente vê muito filme. Vai ao cinema e vem em casa, muito filme. Então, a gente gosta de uma coisa mais calma, quando tá é só para nós dois. e o corpo pede também, né? Exatamente. Existe algum valor ou ensinamento que você trouxe da sua família e que você imprime na sua trajetória profissional, na maneira como você vive, como você toca a sua vida? Olha, eu acho que assim, eu lembrando da minha infância, né? A principal coisa que eu tenho lembrança do meu pai e da minha mãe é que eles sempre me colocaram como a melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais comunicativa, a mais tudo. Eles, os dois, isso, sempre me deram a possibilidade de eu acreditar em mim. Eles colocavam que eles acreditavam. Então, isso é uma coisa que eu trago da minha essência, sabe? Então, quando eu tenho qualquer desafio que aparece sempre, a primeira coisa que eu lembro são desses momentos. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque você é muito boa. E exato. Então, assim, isso é assim, pra você ver como é importante na formação da criança, principalmente da menina, ela ter essas palavras de incentivo, não ter a coisa de será? Não, isso não é para. Nunca teve na minha casa, isso não é coisa de menina. Eu jogava futebol quando É, menina. Então, na minha casa nunca teve isso. Eu podia tudo, né? Tinha liberdade de escolher. Então, eu acredito que esse é o principal ponto que eu trago de personalidade e que é graças ao meu pai e minha mãe, que os dois tinham essa coisa, não só comigo, como com as minhas irmãs, de dizer pra gente que a gente podia, era só eu querer. que massa. E duas perguntinhas para a gente terminar. Qual o legado que você gostaria de deixar à frente da gestão da fazenda? Tá. Eu espero, é o que eu converso todos os dias com os meus servidores e servidoras, que que eles entendam que a Secretaria de Fazenda, ela não é só uma secretaria que arrecada o recurso. Ela é uma secretaria que ela é responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado. Então, seja no desenho da política tributária, pensando sempre no melhor para o desenvolvimento do Estado, ou seja, na alocação de recursos, onde esse recurso que a gente arrecadou vai ser alocado. A Secretaria de Fazenda, ela é essencial nesse processo. Eu costumo dizer que ela é o cérebro de um governo. E isso, os servidores têm que ter muita consciência da relevância do trabalho deles. Eles não estão ali só cobrando impostos. Exato. Então, esse é o principal legado, eu tentar deixar essa filosofia com eles. Entender qual é o grande diferencial da Secretaria da Fazenda na vida das pessoas. Esse Exatamente. impacto Exatamente. na Não é só mudança. cobrar imposto. Não Na é? verdade, é fazer com que esse imposto vire desenvolvimento econômico e melhoria da vida das pessoas. Sem dúvida. E, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres de Alagoas e a todas que nos assistem agora no mês da mulher? Eu quero deixar a mensagem que os meus pais me trouxeram e que foi a mensagem que eu imprimi literalmente no meu primeiro ano como secretária de Fazenda, no topo da Secretaria de Fazenda, que é assim, nós podemos sempre mais. Eu costumo dizer que as mulheres, quando elas entenderem que elas, na verdade, têm tudo na mão, esse mundo vai começar a mudar. Então, acreditem em vocês, sonhem e vão atrás dos seus sonhos, porque está na nossa mão fazer a diferença nesse mundo. Somos maioria no mundo, então tá na nossa mão aí essa missão de realmente mudar o Nós mundo. somos a maioria e criamos os outros, né? Então, está na Exatamente, nossa mão fazer um mundo melhor. exatamente. Minha amiga
secretária. Espero que você tenha gostado. Eu amei, eu acho a sua trajetória incrível, eu acho que você é uma mulher assim admirável. E eu não poderia começar esse mês de março aqui no Alagoas em Pauta, que eu vou trazer outras mulheres incríveis também para falar, contar da sua vida, mas você que está na minha vida há tantos anos, quem a gente conhece, conheci essa trajetória toda aí de perto, eu precisava trazer você aqui para inspirar esse bando de mulheres que nos assistem. Então, parabéns para você, parabéns para nós. Dani, queria aqui deixar um recado agora para você, como é importante ter jornalistas como você que pensam em trazer algo sempre mais para as pessoas. Você trazer mulheres para falar de suas trajetórias no seu programa, eu acredito que é o que vai fazer diferença para outras mulheres. De fato, você faz a diferença também. Então, parabéns por ser essa mulher tão inspiradora também. Oh, amiga, obrigada. E eu não poderia deixar de fazer esse programa, porque eu também milito na pauta feminista. E eu sempre que estou aqui nas minhas entrevistas mais técnicas, mas eu falo. E estamos aí para, neste mês da mulher, a gente aumentar ainda vez mais a nossa autoestima e brigar pelos nossos lugares, aonde quer que a gente vá, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. Amiga, mais uma vez, Obrigada, eu agradeço obrigada. demais, viu? E eu quero que você venha agora aqui para falar tecnicamente do seu trabalho. Claro, vamos marcar das de vir aqui, tem novidades. tanta coisa, a reforma tributária tá bombando. Tá bombando. Venho mas- aqui qualquer dia só pra gente falar de parte técnica. Isso. Para pontuar um pouco para os ouvintes, né, para os telespectadores, como que tá aí, principalmente a parte da reforma tributária, que vai mudar a vida de todo mundo. Exatamente. Mas hoje a pauta foi você. Obrigada. E não nada é mais importante do que isso. E obrigada a você, mulheres que nos assistem aqui no Alagoas em Pauta toda semana. Até a próxima semana com mais uma mulher incrível. Tenho certeza que você vai adorar.